Nesse vídeo você vai descobrir como fazer experimentos de marketing da melhor forma possível e ainda vai receber um material grátis para você preencher quando for fazer os seus experimentos de marketing. O meu nome é Tainara, eu tenho mais de 3 anos de experiência com marketing digital e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing e negócios para fazer parte do 1%. Primeiro de tudo, o que é experimento de marketing? Da melhor forma possível que eu posso te explicar são testes que você faz no seu negócio, com diferentes objetivos, diferentes técnicas. Pensa que é um círculo enorme e que dentro desse círculo enorme tem vários círculos bem pequenininhos. Então esse círculo maior são os experimentos de marketing, por isso que eu comentei que eles englobam muitas coisas. Exemplificando para ficar bem fácil, vamos supor que um time de marketing cria e envia e-mails para uma pequena base de clientes. E isso para conseguir avaliar o desempenho e as taxas de engajamento, conversão, para depois então mandar para toda a base de clientes. E isso é um tipo de teste. Nem sempre você precisa testar A contra B, porque às vezes você pode querer só testar alguma hipótese ou testar um novo canal de tráfego, por exemplo. Vamos supor que você trabalhe hoje só com Google Ads e você queira testar como que é fazer parceria com influenciadores. Isso também é um tipo de experimento. E tem um passo a passo para você seguir quando for fazer esse experimento, e não só um passo a passo, como também um quadro para você preencher, que eu vou te mostrar já como que funciona. E para os mais apressados, o link tá aqui na descrição. A primeira coisa que você precisa pensar antes de qualquer coisa é como que você vai fazer para metrificar se vai dar sucesso ou se não vai dar sucesso. Metrificar é a primeira coisa que você precisa pensar. Sem ela não tem experimento e não tem marketing. Tem que saber como que você vai fazer para medir isso. Pense sempre nessa frase: você não consegue gerenciar o que você não consegue medir, que é uma frase que veio do inglês. You can't manage what you can measure. Algumas formas de você metrificar são, por exemplo, o número de pessoas que chegam até o site do seu blog ou da sua empresa. E é uma métrica que te possibilita o controle do alcance e acesso do seu negócio na internet. Outra forma de metrificar são com os leads, que são basicamente clientes e potenciais para sua empresa que já demonstraram um certo interesse pelo seu produto ou serviço. Por exemplo, um usuário que assina sua newsletter se torna nesse momento um lead. Uma próxima forma de metrificar seria através da taxa de conversão, ou seja, das pessoas que entram no seu site, quantas compram. Ou também através do CTR, que é o Click-Through Rate, que se refere à taxa de cliques dos anúncios, representando ali se o seu desempenho está indo bem ou não. E esses são apenas alguns exemplos. As métricas que você vai utilizar vão depender muito do seu objetivo. Caso você tenha alguma dúvida de qual métrica utilizar, é só nos escrever aqui nos comentários, nos deixando mais detalhes que a gente te ajuda. Falando nisso, já aproveita para curtir esse vídeo, verifica se você está inscrito aqui no canal e comente "sou 1% para mostrar que você está comprometido com o sucesso. Beleza, você já sabe que tem como metrificar, então agora o importante é você saber se tal coisa é viável ou não, se tal estratégia tem chance de funcionar para sua operação. Tem que saber exatamente o custo de aquisição que você quer ter, ou o ROI, que é o retorno sobre o investimento, para você ter um mínimo. Às vezes, nesse teste, você já consegue ou visualizar uma grande oportunidade e isso vai te dar um gás, ou você já vai saber de cara que aquela não é uma boa opção e não vai ficar perdendo seu tempo e dinheiro com aquela hipótese. A primeira consideração é a praticidade. Como você realizará esse teste? Que tipo de recursos e mão de obras você vai precisar? E assim, pensa cuidadosamente se o teste pode acabar interferindo negativamente no financeiro da sua empresa. Cada teste é um investimento e o seu objetivo é garantir que esses investimentos sejam recompensados com a maior frequência possível. E depois chega o terceiro passo, que é analisar os resultados. Então, depois de executar o experimento, você precisa sentar e analisar todos esses dados, todas as métricas. Justamente utilize as métricas que você separou lá no primeiro tópico que eu comentei e visualize se a sua hipótese estava correta ou não. Se não estiver correta, você pode tentar novamente com uma outra abordagem ou partir para um outro experimento. Os principais indicadores de sucesso vão ser as métricas que você decidiu se concentrar, que novamente foram as que você selecionou no primeiro ponto. Por exemplo, se você alterou a página de destino, as inscrições aumentaram como resultado? Se a taxa de conversão atingir ou ultrapassar a meta, significa que a sua experiência foi bem sucedida e que você pode aplicar no seu negócio. E se não for bem sucedido, a sua equipe deve discutir o porquê que isso aconteceu e aí começar a testar novas hipóteses, e inclusive essa hipótese que você testou e em tese não funcionou pode te ajudar a gerar insights de novas possibilidades. Depois de metrificar, fazer o teste, aí sim você pode vir para a parte de otimização de conversão. E é aqui que geralmente entra o teste AB, que é o mais conhecido. Mas lembre-se que esse não é nem de longe o único tipo de experimento que você pode fazer na
sua empresa. Agora eu vou te ensinar como preencher este documento que está aparecendo aqui na tela e que o link dele está aqui nos comentários e também na descrição. A primeira coisa é preencher o nome do seu teste, e aqui é melhor mesmo, é mais prático você colocar o que exatamente você está testando, como por exemplo, utilizar o gatilho mental da reciprocidade nas campanhas de e-mail. Depois vem o ponto 1, que você deve escrever o motivo pelo qual você quer fazer essa experiência e da onde que veio esse insight. Por exemplo, essa semana nossa empresa publicou um post no Instagram entregando muito conteúdo, muito valor, e isso gerou muito engajamento, e por isso nós acreditamos que utilizar essa estratégia, esse gatilho da reciprocidade nas campanhas de e-mail pode gerar mais cliques nos links e também mais conversões, mais vendas. Esse é só um exemplo do que você pode escrever nesse primeiro tópico. Já o segundo ponto é o que você vai fazer para confirmar a sua suposição. Quais ações ou experimentos serão feitos para validar? Então, seguindo no mesmo exemplo, para fazer o teste utilizando o gatilho mental da reciprocidade nas campanhas de e-mail, nós vamos analisar a quantidade de cliques nos links e quantos desses cliques geraram vendas. Então também terá esse rastreamento de onde veio a venda. O terceiro é o que precisa acontecer para esse experimento ser considerado bem-sucedido. Quais métricas precisamos atingir? Então, por exemplo, a taxa de cliques do CTR precisa ser maior ou igual a 37% e a taxa de conversão precisa ser maior ou igual a 10%. Já o quarto é o contrário, é justamente o que vai fazer com que o seu experimento tenha um resultado negativo. Já o quinto é o que você irá fazer para testar esse experimento, as etapas. Então, por exemplo, encontrar um conteúdo que tenha muitas buscas e então depois criar esse conteúdo utilizando ali o gatilho da reciprocidade, depois criar o e-mail e então analisar os resultados. E aí essa análise conforme eu comentei anteriormente. Quando você receber o acesso ao documento, você não vai conseguir editar ele. E aí como que funciona? Basta você vir aqui em arquivo, fazer uma cópia, e aí você seleciona o nome que quer dar para esse documento e basta clicar aqui em fazer uma cópia. E pronto, com a sua cópia você já consegue editar e escrever no documento. Então, por exemplo, você passando o mouse aqui onde eu tô passando, você já consegue colocar o nome desse experimento, vamos escrever teste agora. E aqui então os motivos, como irá confirmar, tudo como eu te expliquei no vídeo. E você pode tanto apagar esse texto de explicação, porque você ainda vai ter no documento original, ou você pode escrever aqui embaixo, só que com outra cor de texto, né? Então, ó, por exemplo, e aí vai ficar aqui em outra cor, você vai conseguir diferenciar facilmente qual que é o seu e qual que é a explicação. O acesso a esse documento para você preencher está aqui na descrição e também nos comentários. E se você está em dúvida de qual experimento fazer ou qual fazer primeiro, nós gravamos esse vídeo aqui te ensinando como você pode priorizar as suas ações de marketing de maneira mais assertiva.